Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício? A respeito da equação não balanceada, então nós temos aqui, ó, óxido de manganês mais ácido clorídrico formando cloreto de manganês mais água mais gás cloro. Estão corretas as frases? Então nesse caso aqui, pessoal, o que que a gente vai fazer? Eu vou reescrever, a gente vai, teoricamente, fazer até a parte do balanceamento, porque ele não pede o balanceamento. Ele só tá pedindo aí. A gente vai ver as afirmações, as frases aqui. Qual que é o oxidante, qual que é o redutor, quem sofre oxidação, quem sofre redução. Ele não tá pedindo nada de coeficiente, tá bom? Mas vamos fazer aqui todo o processo para o balanceamento. Então vamos lá, pessoal. Nós temos aqui, ó, o óxido de manganês. A gente vai ter que reescrever ele todo, tá? Mais ácido clorídrico formando cloreto de manganês mais água mais gás cloro, certo? Então vamos partir para os NOx que nós conhecemos, que no caso, oxigênio, que vale -2, lembrando, não temos aqui nenhum peróxido, nem superóxido e nem oxigênio reagindo com flúor. Então, nesse caso aqui no óxido de manganês, o oxigênio vale quanto, pessoal? Vale -2. Quando sobe, tá? Lembrando, aqui embaixo eu coloco o NOx de cada elemento, tá? Então, o oxigênio, ele vale -2. Ah, desculpa, pessoal. -2. Esse -2, quando a gente sobe, a gente multiplica pela quantidade que tem de oxigênio. Então, ó, -2 vezes 2 vai me dar -4. Tá legal? O manganês, conforme a gente vem fazendo bastante, ele é variável. Ele não se enquadra em nenhuma das regras ali. Então, vamos deixar ele aí um pouquinho para depois. Do ácido clorídrico, o hidrogênio, a gente sabe que ele vale +1, tá? Ele não é hidreto aqui nesse caso. Então, quando a gente sobe, ele vale +1. Tá vendo que as duas substâncias que nós temos aqui, ó, as duas substâncias que nós temos aqui nos reagentes são as que vão participar da reação, tá? Então, se nós pegarmos aqui o manganês, ó, para zerar, lembre-se, para zerar, a gente precisa do quê? Ó, nós temos -4 no total de NOx. Tem que ser 0, porque não temos nenhum íon aqui. Então, aqui vai ficar como? Vai ficar +4. +4, -4, 0. Como eu tenho, lembre-se, quando eu subo eu multiplico, quando eu desço eu divido. +4 dividido por 1 continua +4. Certo? E o nosso cloro? Aqui, pessoal, detalhe. Quando ele é ácido clorídrico e cloretos, né? Ele é um halogênio. Um elemento da família 7A ou grupo 17. Nesse caso, ele sempre valerá quanto? -1. Então, ó, eu preciso de -1 para zerar. Tá legal? Então, cada cloro, nesse caso aqui, valerá -1. Aqui, pessoal, a gente já tem um esqueminha aqui, ó. Nós temos cloreto de manganês. Tá vendo a palavra cloreto? Quando ele é cloreto, ele é um haleto. Então, quanto que vale o NOx dele? -1. Quando eu subo, fica -2. Tá vendo que nesse caso aqui não houve mudança no cloro? Só que a gente tem o gás cloro aqui, então a gente vai ter que verificar ele, tá? Enquanto isso, o manganês, ó, tá vendo que eu tenho -2? Aqui vai ficar +2. Pra zerar, lembre-se que tá zerando, que é sempre uma molécula. Eu não tenho apenas um manganês? Desce, vai ficar +2. Tá vendo que houve uma mudança? Ele foi de +4 para +2. Então, o manganês houve uma mudança. A água, a gente já conhece, que é super simples, né? +1, +2, -2, -2, certo? Então, a gente não precisa nem se preocupar com a água. Água, né? Não peróxido de hidrogênio, certo?
Mas por que que eu tô fazendo? Pra gente fixar. É muito bom a gente ter essa fixação, tá certo? Então, agora aqui, pessoal, nós temos o gás cloro. O gás cloro, tá? Eu só tenho cloro, não tem nenhuma carga nele, então ele é uma molécula. Se é uma molécula, ele é uma substância simples, tá bom? A gente não pode esquecer disso. E toda substância simples, o NOx dela vai ser sempre zero. Ah, então houve mudança nesse cloro, tá bom? Então a gente já achou os dois elementos que sofrem as mudanças. Lembrando, um sempre tem que oxidar e o outro sempre tem que reduzir, tá bom? Então nós temos aqui, ó. Vamos fazer, ó. Manganês. A gente vai fazer a análise dele aqui agora, certo? O manganês, ele vai de mais 4 para mais 2. O meu número aumentou ou diminuiu? Ele diminuiu, não diminuiu. Ele foi de mais 4 para mais 2. Se ele diminuiu, ele reduziu. Sempre na rima, tá? Então, se ele diminuiu, ele reduziu. Ele sofreu um processo de redução. Ou seja, ele é meu agente oxidante. É sempre o inverso, tá, pessoal? Sempre o inverso. Então ele faz o quê? Ele reduz para o outro oxidar. Ele ganha elétrons para o outro perder. Por isso que ele é o agente oxidante. Agora, nós vamos analisar o quê? O cloro. Ele foi de menos 1 para 0. Não aumentou o número. Né, ó. Então vamos fazer aqui, ó. Então, ó. Tá vendo que ele, opa, ele aumentou o meu número. Se ele aumentou, ele oxidou. Ou seja, ele sofreu um processo de oxidação. Se ele sofreu um processo... Opa! Se ele sofreu um processo de oxidação, pessoal, ele é o quê? Ele é o meu agente redutor. Por quê? Porque ele oxida para fazer o outro reduzir. Ele perde elétrons para o outro ganhar. É basicamente isso. Ele não está pedindo balanceamento, então a gente não precisa se preocupar. Então a gente já tem algumas informações aqui extremamente importantes. Porque agora a gente vai começar a ler, né? Então, só para a gente colocar aqui no canto, quem é o nosso agente oxidante? Nosso agente oxidante é o óxido de manganês. Opa. Óxido de manganês. Agente redutor é o ácido clorídrico. Tá? Lembrando, agente é a molécula inteira. Ele não está perguntando qual elemento. Tá bom? Então vamos lá. O ácido clorídrico, o HCl, é o oxidante? Não. Ele é o redutor. Então, é falso. Vou até colocar um X, né? Aqui, ó. Então, não. Vamos riscar aqui, ó. 2. O óxido de manganês é o oxidante? É o nosso agente oxidante. Então, tá certo. 4. Óxido de manganês é o redutor? Não. Tá errado. Então, X aqui, ó. Vamos lá. Certo? 8. Ácido clorídrico é o redutor? Sim, a gente acabou de ver. Então tá certo. Então, 2 e 8 tá certo. 16. Manganês 4 mais sofre oxidação. A gente vê aqui, ó. O manganês, ele não sofreu oxidação. Ele sofreu uma redução. Então tá errada a afirmação. Tá? Então, ó. Risca. Aqui. Ele sofreu uma redução. Aí aqui, ó. 32. O cloro 1 menos. Aqui, ó. Menos 1 é NOx. Aqui é a carga, tá? Mas basicamente a mesma coisa. Sofre redução? Não. A gente viu que o cloro ele sofre uma oxidação e não uma redução. Então, X. Certo? 64. A passagem de elétron de cloro 1 menos para manganês 4 mais? Sim, é verdadeira.
Tá legal? É verdadeira. Por que que é verdadeira? Porque o cloro, ele sofre um processo de oxidação. O que que é oxidação? Oxidação é perder elétrons. E o manganês sofre o quê? Ele sofre uma redução. E o que que significa uma redução? Ganho de elétrons. Então, sim, tá certinho. Ele não falou quantos. Ele falou que a passagem de elétrons do cloro menos um menos, para o manganês 4+. Tá bom? Então, nós achamos todos, né? Aí, no caso, os itens corretos. Ele não tá pedindo, mas sempre é, né? Pra gente fazer o quê? A soma deles. A soma é como? Então a gente pega aqui, ó. O 2 mais 8 mais 64 vai me dar um total de 74. Beleza, pessoal? Um exercício que demandou um tempo em relação de interpretação, ele não pediu para balancear, então a gente não precisava calcular a variação, tá? Mas, caso vocês queiram fazer, é importante. Mas especificamente, esse exercício, ele não pediu, ele só pediu o conceito. Tá legal, pessoal? Então, se você tiver alguma dúvida, pausa o vídeo, volta aí um pouquinho, deixa aí nos comentários que é importante, que assim que eu visualizar, eu já tiro a dúvida de vocês, tá? E também, esses comentários ajudam no engajamento do vídeo. E já falando em engajamento, se você chegou até aqui, deixa aí nos comentários, hashtag exatamente química ou hashtag balanceamento por Nox. Isso é importante pra gente aqui do canal. Tá bom, pessoal? E é claro que eu tenho que agradecer todo o apoio e todo o carinho de vocês. Porque vocês estão curtindo, compartilhando, comentando. Isso é muito, mas muito importante aqui pro canal. O YouTube entende que vocês estão gostando e começa a divulgar para mais e mais pessoas. Tá bom? E eu convido você a ser membro. Por apenas R$ 2,99 por mês, você tem acesso antecipado a todos os vídeos aqui do canal. E a gente está montando cada vez mais playlist aqui para acelerar, para ter o máximo de conteúdo possível e disponível para vocês. Tá certo, pessoal? E eu também peço, se inscreva nos outros canais, exatamente. Tá aí na descrição do vídeo. Dá essa força, essa moral para nós. Tá bom, pessoal? Então, aquele abraço. Valeu!